Olá, seja bem-vindo ao primeiro vídeo do Instituto Infinity. E nesse primeiro vídeo aula eu quero que vocês tenham uma percepção e uma noção mais aprofundada de qual que é o propósito desse instituto e o que a minha fundação dessa empresa significa no polo atual do Brasil e como que as coisas vão andando hoje. Tudo isso se conversa e, de antemão, eu gostaria de agradecer profundamente você estar aqui em qualquer dia que você poderia estar fazendo diversas outras coisas que te pioram, que te deterioram. Você está aqui se desenvolvendo, evoluindo, expandindo. Então, pode ter certeza que nessa caminhada eu e você estaremos lado a lado e aqui me coloco extremamente à disposição. E dentro desse clube de assinatura você também terá contato comigo diretamente, de acordo com o seu ingresso, né, no grupo VIP do WhatsApp, tá bom? Então, se você está aqui nesse vídeo, já acesse o link aqui embaixo para que você entre no grupo VIP do WhatsApp e não perca nem sequer alguma novidade, algum conteúdo exclusivo que eu só passo por lá e principalmente a minha mentoria individual, que aí é uma coisa aprofundada, né? Que a gente vai entrar em contato pessoalmente, individualmente, tá bom? E aqui serve justamente nesse módulo para você expandir sua consciência e desenvolver o seu lado pessoal como ser humano, tá bom? E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Hoje eu decidi fazer o primeiro vídeo, né, do desenvolvimento humano, falando daquilo que é o mais importante, na minha opinião, tá? Até mesmo antes de consciência, emoções, sentimentos, passado, presente e futuro. Eu acho que o mais importante, aliás, eu tenho certeza que o mais importante é a mente. Para aqueles que já tiveram contato com o livro Kybalion ou os ensinamentos dos 3 iniciados sobre Hermes Trismegisto, você provavelmente sabe que a primeira lei do Kybalion é o todo é mente, certo? Então, o todo é mente. O que é mais importante do que estudar a mente, sendo que ela revelará a natureza do todo, certo? Então, aqui iniciaremos, esse vai ser o ponto primordial, inicial, tendo em vista já aqui nesse módulo que todas as coisas vão surgir na sua mente primeiro, antes de surgir no mundo material, tá bom? Então, eu gostaria de dividir aqui a mente em 3 aspectos principais e fundamentais. E para isso vou estar desenhando um triângulo aqui. Aqui nesse instituto educacional, a gente trabalha muito com formas geométricas e a numerologia para a gente é extremamente importante. Então, se você tiver com alguma dúvida sobre algo na sua vida, experimente dividi-la em 3 passos, 3 pilares, 4, 7 ou 5 pilares, que vai facilitar o entendimento. Para introduzir o assunto mente, tá bom? Tem outros aspectos que a gente vai desenvolvendo ao longo desse instituto, do longo das aulas, tá bom? E claro que vocês entrando em contato comigo vai expandir ainda mais o meu e o seu horizonte sobre esse tipo de conteúdo, tá bom? Esses 3 pilares da mente, eles ditam, não tô brincando, eles ditam a sua realidade, tá bom? E eu preciso que você preste muita atenção a partir de agora, tá? Porque esse primeiro ponto é a mente consciente. Esse primeiro ponto, pessoal, da mente consciente é basicamente os 5 ou 4% do que você reconhece como realidade. Ou seja, faz parte disso os seus 5 sentidos, porém, você não capta todos os sentidos pela sua mente, você até capta pelo seu corpo, mas o que chega mesmo para sua mente consciente é 5% de tudo isso que eu posso falar. Então, corpo, tempo, entendimento, conhecimento, sabedoria, noção de eternidade, noção de infinito, tudo isso pra gente é coisa de 4, 5% da nossa mente consciente. A gente não consegue ter uma abrangência tão grande como se nós fôssemos literalmente um Deus desperto, tá bom? Mas calma lá que a gente vai passo a passo, que o intuito desse módulo aqui, inclusive, é despertar a sua mente, não é despertar o seu coração, não é despertar seu propósito, nada disso. Isso aqui são outros vídeos. O intuito desse vídeo aqui é despertar você para a clareza que você tem que ter daquilo justamente que você ainda não conhece, tá bom? Então aqui eu vou colocar até de outra cor, para facilitar o entendimento.
Aqui, ó, esse é o 5%. O 5% da sua mente consciente é justamente aquilo que você viveu até hoje. Então, é daquilo que você se despertou a viver até hoje. A realidade que você ainda não sabe qual que é, aquilo que você ainda desconhece, aquilo que é mistério ainda para sua mente, significa que você ainda não experienciou de alguma forma. Não estou falando nem de olhos abertos, não estou falando nem acordado. Até mesmo um pesadelo durante um sono pode mudar completamente a nossa mentalidade. Então, a mente, ela não para na matéria, tá bom? Muito pelo contrário. A mente é o que cria toda essa matéria, tá bom? É o nosso significado, é o sentido que damos às coisas daquilo que já é real, tá bom? Então, esse 5% é você não consegue perceber o todo e praticamente nunca vai poder perceber o todo. Você sempre vai perceber um fragmento dele, tá? Então, não tem como você saber de todas as coisas ao mesmo tempo. Tá ok? E é por isso que esse número faz tanto sentido. Agora, você não querer aumentar esse número na sua vida é um problema. Isso vai se tornar um desafio ao longo da sua vida. Então, por mais que você saiba que aqui é 5%, né, 6% no melhor dos mundos, você tem a chance de estar encarnado, né, por estar encarnado, de aumentar, de evoluir, de expandir esse nível da sua mentalidade. Tá bom? Agora a gente vai para o passo 2 para a gente conseguir conversar depois com os 3 juntos de uma maneira mais holística, tá bom? Aqui a gente está falando do inconsciente. Inconsciente, vamos escrever, né? Inconsciente. O inconsciente, pessoal, ele literalmente, o in, ele é um prefixo de não, né? Então é não ter consciência nenhuma. É diferente do terceiro, tá? O inconsciente é a pessoa que não tem consciência daquilo, ou seja, tá escuro, tá em trevas aquilo para ela, tá bom? E aqui a gente pode falar que a inconsciência é como se fosse um interruptor, né? Você está consciente ou você não está consciente. Se você estiver conversando com alguém e a sua mente ela desliga, vai para outro lugar, significa que a sua consciência não está morando naquele instante. Então entenda, esse aqui faz parte de uma porcentagem. Esse aqui não existe uma porcentagem. É uma questão de interruptor, de liga e desliga, de turn on, turn off, ok? Então aqui é uma coisa de positivo e negativo. É o inconsciente. Quando você dorme, você está inconsciente. Quando você acorda, na teoria, você ficaria consciente, certo? E pulando para o terceiro pilar, que na minha concepção é o mais devastador de importante, é o mais fundamental, é o mais essencial, que é o subconsciente. O subconsciente, pessoal, ele, agora sim, é uma questão fracionária, né, de 95%. Esses 95% aqui é o ouro, né? O ouro de que forma? O ouro de você ainda não descobriu as coisas que você mesmo pode criar, tá ok? Vou repetir, presta bastante atenção. Você ainda não descobriu, olha aqui ó, o subconsciente é 95%. Você ainda não descobriu nem o que você ainda pode realizar, nem o que você pode criar, nem aonde você consegue ir, nem aquilo que você vai fazer um dia, aquilo que o seu cérebro ele foi chamado para fazer. Mas esse chamado, entenda, vai ter um vídeo mais esotérico, teológico disso, tá bom, pessoal, que eu tô explicando. Isso aqui é uma questão mais filosófica, tá bom? E para filosofia, que é a mãe de todas as ciências, é extremamente importante que você entenda ela como um ponto primário, o ponto mais essencial daquilo, tá? E o mais essencial daquilo é que você enxerga 5% daquilo que é a realidade, tá bom? Futuramente trarei outros vídeos sobre mente, trazendo dados e como que isso, na praticidade, né, no dia a dia, você consegue perceber e moldar, né, modelar isso na sua vida para que você consiga ir buscando mais do subconsciente, tá bom? Mas eu garanto, esse vídeo aqui é o mais importante sobre a mente, porque enquanto você não entender a parte filosófica e a parte histórica mesmo, e aqui eu tô falando da parte histórica de formação, quase como uma formação geológica, quase como uma formação cósmica, você e o universo, vocês têm a mesma história, tá bom? É que a gente é acostumado muito ao tempo cronológico, tá bom? Mas conforme a gente for entrando na questão da mentalidade,
você vai percebendo que as coisas, na verdade, têm o seu próprio tempo. E entenda, seu próprio tempo. Não existe outro, tá bom? Não importa se é segunda, não importa se é domingo, não importa se é feriado, Natal, se é de manhã à noite, não importa se eu tô bem ou tô mal. Agora, o que importa de verdade é o que a minha mente conta de história para mim. E é por isso que a realidade, de verdade, ela só existe dentro da sua cabeça. No dia que você perder a vida, isso vai acabar, correto? Então, esse vídeo aqui é um esclarecimento primário, tá bom? Para você entender que a origem da sua mente, ela é misteriosa. É um campo em oculto, é um campo etérico, tá bom? É um campo onde não existe matéria, é onde as coisas nascem e morrem. É por isso que nada existe permanente na mente, tá bom? Permanente na mente, ok. Nada existe de permanente dentro da sua cabeça. Pode ver que os pensamentos e a mente, ela começa a rodar coisas o dia inteiro e praticamente nada se repete, né? Até mesmo a mesma dor ou a mesma alegria, ela pode até se repetir, mas de um modo diferente, certo? Então não é uma repetição, pode ser até mesmo uma similaridade, mas ela não pode, ela em tese, né, ela não vai conseguir se repetir, uma energia ela sempre está em processo de transformação. E é por isso que esse vídeo aqui, ele não é para te causar um pânico, não é para te causar fomo, não é para te causar medo, não é para te causar insegurança, nada disso. É uma questão de esclarecimento, de você olhar e pensar, caramba, eu estou encarnado e eu ainda não percebi o que é estar acordado, o que é estar desperto, o que é ser um bípede e poder falar, né, ter o poder de uma palavra, o poder de um pensamento, o poder de uma ideia, tudo isso é extremamente importante. Mas olha só, vou te dar um exemplo prático para você não falar que é só filosófico isso aqui. Imagina que você tem a consciência de eu sou Antônio Augusto, né? Eu me chamo Antônio Augusto, esse que está no meu inconsciente. E agora o Antônio Augusto, que ele nem tem nome, que ele nem se conhece ainda, que ele nem sabe que ele vai começar a existir. Olha só que loucura isso na vida, né? Para você começar uma fase nova na sua vida, você tem que negar a sua fase antiga, né? Você tem que parar de viver como antigamente e começar a testar com fé, que é a confiança daquilo que você não consegue enxergar, mas que está dentro da sua mente, de que você já está fazendo aquilo. Isso é o mais louco e o mais real possível. E é por isso que quando a gente conversa sobre a mente, é uma questão de não sei se eu tô aqui, se eu tô lá, se eu tô presente, se eu tô inconsciente. Às vezes o Antônio tá falando uma coisa que dentro da minha cabeça eu já desliguei faz tempo. Por quê? Porque a sua mente, quando você fala dela mesmo, você se perde nela. E é por isso que a mente mente. E como que você burla a mente? Como que você passa desse nível de 5% pro nível de realmente começar a desvendar o seu subconsciente, de começar a iluminar aquilo que você tem como trevas dentro da sua cabeça? O passo é muito simples e é apenas um, tá bom? É uma frase que tá aqui agora marcado nesse vídeo, que vai se tornar um slogan no canal, e eu tenho certeza disso, tá bom? Vai se tornar um slogan dentro desse instituto. Também é um slogan que eu tô trazendo porque é uma frase que surgiu dentro de mim, tá bom, pessoal? Que é, não tem como você enxergar a vida com os olhos abertos. Não tem como. Sabe por quê? Imagina, você passa a vida inteira acordado, com os olhos abertos, vivendo todos os dias. Aí um dia você morre e se depara com um éter, que é quase como um eterno. Tem gente que acredita como o céu, tem gente que acredita como o reino de Deus, tem gente que pensa que é paraíso. Tá tudo certo. Vocês estão todos certos. Mas no final das contas, a única certeza que a gente tem é que a gente vai parar naquele lugar um dia, certo? E aí que tá. Esse lugar, que é o lugar que depois que você passa a vida inteira e morre, você finalmente, né, já deve ter ouvido essa frase, que quando você morre, você desperta para a vida, é exatamente isso, é porque enquanto a gente tem algo que é chamado vida, que é algo de graça, que você não pediu para ter, você não se esforçou em nada para que isso aqui existisse, tá bom? Todas essas coisas já existem desde o princípio.
tá? E isso que é a nossa mentalidade, ela não consegue entender. A gente fica preso demais à cronicidade, ao tempo, ao dia a dia, à monotonia, mas esquece que o verdadeiro mistério da vida é onde está a sua transformação, tá? Vou repetir. Onde está o mistério que você precisa descobrir é onde está a sua própria transformação. Se não, imagine, se a sua vida tivesse acabado com 15, se a sua vida tivesse acabado com 20, com 30, imagina, não, tenho 40 anos e minha vida acabou. Não, quem define isso é a sua própria mente. Se você falar, não, eu tenho anos e anos de vida, e mesmo que se eu morresse hoje, não seria um problema para mim, porque eu já resolvi isso dentro de mim. Esse é como você burlar o seu subconsciente, tá bom? Por isso que esse instituto educacional, ele é um instituto diferente e o nome dele ser Infinity é justamente que eu tô mostrando um caminho que é infinito para você, tá bom? É minha marca registrada no mundo, eu tenho muita fé que o potencial do brasileiro, ele é transformador, eu acredito muito em cada um de vocês que está assistindo esse vídeo e não estão fazendo qualquer outra coisa de malefício, como eu disse no início do vídeo, e isso já mostra a sua transformação na sua própria vida. Que você já está mudando a sua mentalidade. Você ainda pode não perceber, mas eu lembro quando eu caminhei por esse caminho que você está hoje, porque eu já estive aí e eu posso garantir para você que agora não faz o mínimo sentido, mas pode continuar mesmo assim, que uma hora você vai se encontrar o seu caminho, encontrar o seu propósito e principalmente que esse daqui, se você tiver, você realmente rompe o seu subconsciente, tá bom? Que é não ter mais medo da morte. E é por isso que essa frase ela é tão impactante, torna a repeti-la, né? Você nunca vai entender a vida com os olhos abertos. No máximo, você vai entender conhecimentos de filosofia, de ciência, você vai saber muito sobre alguma área, você vai saber muito sobre economia, universo jurídico, vai ser um grande político, etc, etc, etc. Mas ter entendimento do que a vida é, só de olhos fechados, é só quando você não tem mais, é só quando você... sabe aquele lance de eu odeio minha esposa, eu odeio meu marido, mas no dia que eles saem, no dia que eles decidem sair, você sente aquele vazio de, meu Deus, eu não devia ter feito isso. Então, é exatamente isso, viver a vida sem entender o que é a mentalidade, sem entender o que é a mente. Você chega no final dela e pergunta, acho que tinha um negócio a mais para eu descobrir aí, né? E esse negócio a mais era você mesmo que precisava se descobrir. Até mais, muito obrigado. E no próximo vídeo a gente está falando sobre o cérebro. Acompanhe também.